Fala galera! Vocês pediram e pediram ainda mais. Então vamos a Megan is Missing. Longa-metragem concebido com falsas intenções que, por conta do seu conteúdo chocante, causou alvoroço no Reino Unido, foi banido na Nova Zelândia e agora, quase 10 anos após o seu lançamento, viralizou no TikTok. Prepare-se para provocar danos irreversíveis em sua alma, porque começa agora os filmes mais perturbadores do planeta. Roda a vinheta! Adolescentes são como caixas de ressonância. Se uma notícia, uma informação os agrada, cai no gosto deles, seja ela verdadeira ou não, pouco importa, eles fazem questão de propagar. E foi assim que Megan is Missing, Megan está desaparecida, longa-metragem canadense de 2011, viralizou no TikTok. Na rede social, duas imagens bem gráficas e a promessa de um filme baseado em fatos fizeram com que muita gente se interessasse por esse found footage. Antes da gente começar a falar sobre ele, bom que você saiba que a obra possui gatilhos para abuso sexual, agressão sexual e hipersexualização de menores de idade. Eu sei que para uma parcela do público estes meus alertas funcionam como psicologia reversa. Quanto mais eu aviso, mais vontade a pessoa fica de ver. A advertência foi dada. Assista por sua conta e risco. A trama aborda a vida de duas adolescentes, a personagem título, a Megan Stewart, de 14 anos, e sua melhor amiga, a Amy Herman, de 13. Na ocasião das filmagens, a Amber Perkins, que faz a Amy, tinha de fato 13 anos. Já a Rachel Quinn, que interpreta a Megan, tinha 19. Atente-se para este detalhe. Acompanhamos o dia a dia das garotas, que são como água e óleo. A Megan é extrovertida, festeira, popular no colégio e vem de uma família disfuncional. Seu pai está na prisão, a garota foi abusada pelo padrasto quando tinha 9 anos de idade, ela tem sérios problemas de relacionamento com a mãe e por aí vai. A Amy, por sua vez, é o oposto. Tímida, ingênua, rejeitada pelos colegas de classe e fruto de uma família bem estruturada. Apesar de mundos tão diferentes, elas possuem um forte vínculo de amizade. Os dois primeiros atos são focados em construir o desenvolvimento das personagens que conversam sobre diversos assuntos. Mentira! 90% do tempo elas estão falando sobre sexo. A Amy é virgem, enquanto a Megan já é sexualmente ativa. Ela costuma narrar para amigas experiências que já teve e trata o sexo de maneira banal, apesar da pouca idade. O filme, inclusive, coloca a Megan em algumas situações delicadas, digamos assim, e foi por isso que eu fiz questão de chamar a atenção para a idade da atriz. Somente no terceiro ato é que a coisa começa a ficar sombria. A Megan cai na conversa de um predador online e desaparece. A Amy, preocupada e sem notícias, decide investigar o que aconteceu com sua melhor amiga. Logo no início, após o famigerado aviso de que o filme é baseado em fatos, surge a informação de que ele foi editado a partir de arquivos pessoais de terceiros, filmadoras portáteis, câmeras de segurança, webcams e noticiários da TV. Bom lembrar que em 2011 os smartphones com câmeras ainda não haviam se popularizado. De cara, a gente já percebe que tudo é fake. Exceto a Rachel Quinn, que faz a Megan, o resto do elenco, inclusive os adultos, são péssimos atores. O filme não é baseado em fatos. O roteiro usa como base o caso do pedófilo Ward Weaver, que em 2002 sequestrou e matou duas adolescentes, a Ashley Pound e a Miranda Geddes. Conseguiu captar aí a referência das iniciais dos nomes? Ashley no filme Amy, Miranda Megan. E é só isso. O diretor e roteirista Michael Goy misturou 7
7 casos de desaparecimentos para conceber o seu script. Entenda, não estou dizendo que predadores sexuais como este do filme não existem. Claro que eles existem, mas a história contada, a história narrada é ficção. Quando Megan Smith viralizou no TikTok no início de novembro de 2020, 2 grupos se formaram. O grupo que acreditava que aquelas imagens divulgadas faziam parte de um longa-metragem baseado numa história verídica e o grupo que acreditava que aquelas imagens eram verídicas. A molecada começou a divulgar e compartilhar reacting vídeos de antes e depois de assistir Megan e o hype ganhou proporções monstruosas. O diretor Michael Goy, esperto todo, aproveitou a ocasião para colocar mais lenha na fogueira, gravou uma série de vídeos especialmente para o TikTok, alertando os espectadores sobre o conteúdo cabuloso do seu longa-metragem. Não assista o filme à noite. Não assista o filme sozinho. Quando aparecer a informação foto número 1, você tem aproximadamente 4 segundos para desligar a tela, antes que veja algo que vai lhe traumatizar para o resto da vida. Olha só como ele é um cineasta responsável. Não compre gato por lebre, o Michael Goy é santo do pau oco. Embora a Megan está desaparecida seja vendido como um alerta para pais e filhos sobre os perigos da internet, muito pouco, para não dizer quase nada sobre isso, é discutido no decorrer da história. Megan Smith é extremamente apelativo, a sexualidade das meninas é explorada ao máximo, sobretudo da personagem título, um troço completamente desnecessário. Só para ilustrar o que eu estou dizendo aqui, num determinado trecho, a Megan narra para Amy como foi sua primeira experiência com sexo oral. E ela conta isso para a amiga de maneira divertida, fazendo pouco caso da situação onde ela foi forçada a praticar o ato. O que aconteceu de verdade foi um abuso sexual. A garota não se dá conta disso e o filme segue o baile. Por essas e por outras que Megan está desaparecida foi banido na Nova Zelândia. O órgão que regula a censura dos filmes por lá questionou o conteúdo sexual exagerado, lascivo da obra, afirmando que, se o objetivo era alertar as famílias sobre o perigo online, conscientizar sobre a vulnerabilidade das crianças e adolescentes na internet, que o longa-metragem jamais poderia ser concebido daquele jeito, explorando o contexto de maneira fetichista e espetaculosa. E eu sou obrigado a concordar. Uma coisa é vender o filme como uma obra intencionalmente feita para chocar, um exploitation. Outra coisa bem diferente é dizer que ele foi realizado com um propósito didático. Esse discurso pseudo-educativo tem ferrado muita gente desavisada. Agora você já não corre mais esse risco, está ciente do que lhe aguarda. Aliás, se você já é inscrita no meu canal há algum tempo, nunca correu esse risco, porque nem tecnicamente, nem perturbadoramente falando, Megan Smith chega aos pés de outras obras que eu já comentei por aqui. Ele é bem inferior, mas fica aí a título de sugestão para quem vê o meu programa e não tem coragem de assistir os longas-metragens que eu indico por aqui. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e compartilhar o vídeo nas redes sociais com seus amigos que andam dizendo por aí que Megan Smith é real. Por falar em redes sociais, aproveita e me segue por lá também, para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!